nós vamos aprender hoje, falar um pouco sobre um assunto que todos nós, independente de sermos crentes ou não, dia a dia nós somos tentados a errar nesse assunto. E aí o versículo que nós vamos ler como ponto de partida, eu só não lembro qual é a versão que eu tenho aqui. Realmente eu pesquisei em tantas versões que eu não lembro. Então, pode ficar à vontade aí para abrir a versão que tiver disponível. É Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. E a gente vai ler essa passagem inicial como um ponto de partida. Amém? Obrigado, irmão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele está afirmando que nós ressuscitamos em Cristo, né? E ele, após essa afirmação, por causa dessa afirmação, ele nos dá uma ordem de procurar as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas. É mais uma ordem. E aí ele afirma mais uma vez, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Por enquanto, todas as ações que nós cometermos na carne em Cristo, devem ser regidas pelo próprio Cristo. É a isso que a palavra está dizendo. Na Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Significa dizer que quem nos vê deveria enxergar Cristo e não nós. Amém? Ainda não chegou a hora da gente se manifestar como perfeição. Tudo que nós formos fazer, precisamos da orientação dele. E ele diz que quando Cristo se manifestar, nós também vamos ser manifestados juntos com a sua glória. Aí no verso 5, assim façam morrer. Mais uma ordem que ele nos dá, né? Ele diz que porque nós ressuscitamos em Cristo, e porque nós já morremos, e porque a nossa vida está escondida em Cristo, ele diz que a gente tem que fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ou seja, a disposição em viver uma vida de santidade hoje, para nós crentes, está muito mais dependente de nós do que do próprio Deus. Porque o próprio Deus já garantiu que todas as coisas foram alcançadas nele. Mas ele não tirou a nossa autonomia, ou seja, o nosso processo de santificação depende muito de nós. E a autonomia que nós temos de decidir ser santo ou não, ele não tirou. Pelo contrário, essa autonomia nós tínhamos perdido na queda. Satanás nos roubou essa autonomia e o homem não tinha mais a capacidade de decidir entre pecar ou não pecar. O homem só podia pecar, pecar, pecar. Mas em Cristo ele nos devolveu essa autonomia. E é claro que essa autonomia nos traz grande responsabilidade, grande temor e grande tremor na sua presença. Porque agora o processo de santificação depende muito de nós. Amém? E aí ele diz assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Essa ganância em algumas traduções tem avareza. E essa avareza, essa ganância é equiparada inclusive com idolatria. Essa palavra ganância, ela tem vários, ou avareza tem vários significados, né? Mas vou tentar aqui abordar a parte mais ampla do significado. Desejo excessivo e desordenado de acumular dinheiro e bens materiais, manifestando-se de forma não generosa, com mesquinhez. Existe uma parte também da ganância que está relacionada à busca de poder, status ou reconhecimento, e esse poder, reconhecimento e status, ele supera o necessário e ainda supera o que é merecido. Ou seja, o fato de eu querer me destacar em relação a outros, sem que esse destaque não seja consequência da minha ação, isso também é ganância. É isso que está dizendo. O fato de eu querer possuir coisas demais também é ganância. E na Bíblia equipara a ganância com a idolatria. Não precisa abrir, mas lá em Efésios 5,5 ele diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Dentro da natureza humana ou natureza carnal, a gente viu aqui vários aspectos relacionados à sexualidade, impureza. Se a gente fosse falar de cada um deles, levaria muito tempo. Isso não impede que isso já foi ministrado entre nós e não impede que depois a gente venha se debruçar um pouquinho sobre cada um. Mas, por algum motivo, Deus sabe qual, a gente vai hoje focar um pouquinho mais no conceito ganância. Todos esses pecados que a gente viu relacionados à área sexual, relacionados a desejos maus, paixão, eles são pecados que, quando são cometidos, as consequências vêm contra o próprio corpo e vêm de forma bem rápida. Então, a probabilidade de sofrer as consequências mais rápido é bem comum. E aí vem sofrimentos, angústias, várias coisas. A ganância não significa dizer que não aconteça isso, mas a ganância ela vem com um sapatinho de lã. Por quê? Uma das coisas que é possível ganhar com a ganância é riqueza. E riqueza é bom. Status é bom. Então, a ganância, quando ela é usada em relação à nossa vida, ela, ao mesmo tempo que nos consome, ela, ao mesmo tempo, tenta nos acalentar com a sensação de que está dando tudo certo. É por isso que ela é um inimigo tão sagaz. Eu até tinha colocado um tema, depois eu desisti, dizendo ganância é o inimigo de mãos dadas. Porque, na verdade, todos nós somos tentados a viver uma vida de ganância. Todos nós, por exemplo, queremos ser os melhores funcionários da empresa que nós trabalhamos. E isso não está errado, antes que alguém entenda dessa forma. Todos nós queremos ganhar melhores salários, queremos ser promovidos. Todos nós queremos que tudo que a gente vai investir prospere. Todos nós queremos que os nossos negócios prosperem, alcancem níveis de excelência melhor do que os nossos concorrentes. Isso é normal. E, inclusive, isso é bom. Não precisa abrir, mas eu só quero dizer para vocês que não é sobre esse sentimento de querer dar o melhor, ou de querer ser o melhor que nós vamos falar hoje. Por exemplo, lá em Eclesiastes 9:10, ele diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O que é que ele está querendo dizer? Olha, tudo que vocês fizerem, façam o melhor. Quer abrir uma empresa, que a sua empresa seja a melhor empresa da região. Quer arrumar um emprego, que você seja o melhor funcionário. Quer fazer as coisas para a obra do Senhor, seja o melhor obreiro que o Senhor já teve. Isso é o que o Senhor deseja. E isso não é ganância. Na verdade, isso é excelência, são coisas diferentes. Só que, na busca dessa excelência, sem a percepção de Deus, a gente começa a confundir as coisas. E aí a gente começa a se envolver com um espírito diabólico, que tem minado muitas vidas de forma disfarçada, que é a ganância. Por exemplo, todos nós, eu estava até esses dias pensando, a gente hoje, acho que todo mundo aqui, nós temos hoje condição de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu até hoje. O nome disso se chama contentamento. Todos nós já poderíamos ser, em Deus, supridos até hoje. E tem muitos projetos que nós tínhamos e que o Senhor já realizou. Muitos têm um projeto de ter uma empresa, o Senhor já deu. Eu tinha um projeto na minha vida, por exemplo, de ter uma casa, o Senhor me deu. E essa palavra o Senhor veio falar comigo fortemente e para mim, essa palavra é como uma conversa que Deus está tendo comigo. Uma conversa um pouquinho mais séria. A gente gosta muito de conversas com Deus que nos anima, nos fortalece, mas tem momentos que Deus conversa sério, assim como um pai conversa com o filho. E quando eu estava estudando, eu literalmente senti como se Deus estivesse rastejando uma cadeira, me mandando sentar para eu ouvi-lo. E é claro que isso dá um desconforto, porque a gente está sempre esperando ser aprovado, né? E de repente o Senhor vem com uma instrução de repreensão. E aí eu tinha essa vontade, por exemplo, de ter uma casa. Hoje em dia, se eu partir hoje, minha esposa e meu filho não ficarão desabrigados. Mas, irmãos, é impressionante como, vez ou outra, sentimentos de ansiedade tentam invadir o meu coração, porque a impressão que dá é que ainda não foi alcançada alguma coisa. E é até um pouco contraditório, porque até um tempo atrás a minha maior vontade era ter uma casa.
E aí parece que essa vontade foi suprida e agora vai ter outra vontade, vai ter outra vontade. E eu conversando com o Senhor, eu disse, Deus, me perdoe, porque eu acho que até hoje o Senhor já nos deu o suficiente. E se o Senhor já nos deu o suficiente até hoje, nós já temos suficiência para vivermos uma vida de prosperidade no Senhor. E isso é que a gente começa a almejar outras coisas. E a gente deseja, por exemplo, alcançar riquezas, a gente já até falou isso com os nossos filhos. E o máximo que a gente vai conseguir, literalmente, é deixar alguma coisa para eles. O máximo que a gente vai conseguir, por exemplo, é deixar riqueza para os nossos filhos, através da ganância. É possível a gente até se tornar rico. Mas isso não tem nada a ver com prosperidade. Sabe, existem filhos órfãos que perderam pai e mãe e que os pais deixaram para eles heranças milionárias. E esses filhos dariam tudo para hoje morar em casa feita de taipos, mas terem a presença dos pais com eles. Esses filhos dariam de tudo para morar até debaixo de uma ponte, mas terem a segurança de ter alguém que os amasse e os protegesse. E os pais, enquanto vivos, trabalharam tanto para que eles tivessem conforto, mas muitas vezes esqueceram que não é o conforto que vai fazer falta. É o amor de pai, é o carinho do pai, é a fortaleza de alguém que vai estar com ele. E o melhor de tudo, é a bênção de Deus sobre a vida dele. Sabe, irmãos, eu acho que a gente está, financeiramente falando, a gente está trilhando um caminho que a gente está conseguindo deixar para os nossos filhos algo melhor. Mas se a presença de Deus não estiver nesse negócio, irmãos, a gente não vai conseguir, através desse esforço que a gente está fazendo, de garantir que os nossos filhos conhecerão o Deus que nós servimos. Porque a prosperidade do Senhor, a bênção de Deus, ela não é passada por meio de ganância e esforço humano. Ela é passada por meio da obediência ao Senhor. Na Bíblia diz, por exemplo, eu estava até vendo esses dias, até coincidiu, eu não assisto mais TV aberta, na verdade eu nem tenho antena lá em casa. Eu não vou dizer que é porque eu não quis, eu fiquei com preguiça, acabei realmente não querendo mais. E aí eu assisto muito YouTube, aqueles cortes, aquelas coisas. E esses dias eu estava assistindo uns cortes sobre mansões de milionários que faleceram e que hoje estão abandonadas. E uma das últimas que eu vi foi a mansão da Hebe. Esse cara que fez esse documentário, ele mostrou cada cômodo que ele... Lá está tão sem acesso que ele, para poder acessar a casa, ele teve que usar drones, porque não tem como entrar mais. E em cada compartimento ele mostrava como era e como era agora. E é interessante como esse compartimento que ele mostrava, um dia era sinal de luxo, de riqueza, de glória, né? De vida. E agora não deixa de ser só paredes. E é isso que a nossa riqueza, no máximo, vai alcançar. Se tiver quem cuide, vai durar até algumas gerações, mas não vai passar disso, irmãos. Mas o que a gente faz no Senhor não se acaba. Não envelhece com as paredes. Não vai ruir com as ruínas, né? Ele vai repercutir. Na Bíblia diz que o Senhor é bom, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Pronto. Lá em Mateus, não, calma aí. Pronto. Deuteronômio 7:9, não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente agilizar. Hoje o culto está bem dinâmico, né? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Daqueles que amam a avareza e que buscam de forma antiética riquezas e luxos. É isso que está dizendo? Não, né? Ele diz assim, daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Nenhuma riqueza que a gente alcance hoje, nenhum patrimônio que você possa dar ao seu filho, será canal de prosperidade e bênção de Deus para eles. Se você não tiver vivido uma vida de obediência ao Senhor. A tua geração pode até usufruir da tua riqueza, mas ela logo vai acabar. Mas na Bíblia diz que a aliança que ele fez contigo
E a bondade que ele exerceu sobre a tua vida hoje, ela vai influenciar 1000 gerações depois da sua. É a única forma que a gente vai ter de alcançar os nossos filhos, é através da obediência ao Senhor. É através da aliança que nós temos para o Senhor. E nós precisamos, irmão, urgentemente amar a nossa vida e a nossa casa. Porque o Senhor, nós vamos ler uma passagem no final que é extraordinária. E nós vamos entender como o Senhor é bom. E o Senhor está nos orientando. Não adianta achar que quando você tiver o suficiente, você vai descansar. Isso é mentira de Satanás. Satanás está minando as tuas forças. Satanás está tirando o teu foco de Deus e você vai se acabar e você não vai ter o suficiente. Porque não é sobre ter. Não é sobre ter quantidade. É sobre entender a porção que Deus te deu assim, em relação àquilo que você já tem. A gente vai ver aqui que até para o fato de você se alegrar com a riqueza que você tem, você precisa receber de Deus esse dom. Tu acredita que até isso vem de Deus? Ou seja, eu posso ter um banco milionário, mas se Deus não me der o dom de ser feliz com aquela riqueza, eu não serei feliz com aquela riqueza. Isso não sou eu que falo. Significa dizer, irmãos, que nós não precisamos ser ricos. Nós precisamos ter Deus nas nossas finanças. Nós precisamos ter Deus no nosso patrimônio, nas nossas posses, e tudo que a gente for fazer. Porque se Deus estiver conosco, irmãos, tudo que nós tivermos será motivo para nos alegrar. Na Bíblia fala que nós já podemos hoje usufruir daquilo que nós já conquistamos. Mas a gente sempre está procurando mais, sempre está procurando mais. Olha o que é que ele diz lá em Êxodo 18, 21. Ainda sobre esse pecado diabólico. Todo pecado é, mas esse chega a ser bem rasteiro, né? Êxodo 18, 21. Moisés recebeu uma ordem e disse assim, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maioria de 50 e maiorias de 10. O Senhor disse aqui claramente, avarentos não terão partes comigo. Aqueles que amam ter, os filhos da sanguessuga, que só querem, dá, e nunca param de querer, não tem parte comigo. Porque toda avareza, todo sentimento de possuir, ele vai te levar a situações em que você é capaz de fazer qualquer coisa para que você consiga ter aquilo. Não importa o sacrifício que você faça, o importante é você no final do mês ter aquilo que você planejou. E isso não está nem sequer compromissado com a ética, a fé, com nada disso. Isso é para qualquer pessoa. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho que todo ano eu posso receber um aumento de 4%, se eu tiver um bom comportamento. Para eu ter esse aumento de 4%, uma das coisas que acontece é uma avaliação 360 graus. Eu sou avaliado por mim, eu sou avaliado por um parceiro meu, que a gente chama de par, sou avaliado por um líder imediato e avaliado pela minha gestão. Então, nessa avaliação, o resultado dela vai dizer se eu alcanço ou não. E acredita, esse ano eu não alcancei. Eu não tive o meu famoso aumento, né? Que eu queria demais. E o que é que eu estou falando isso? Essa avaliação, quando eu recebo um e-mail dizendo quem eu vou avaliar, isso é extremamente ético, eu não posso dizer para a pessoa que eu avaliei ele. Nem que fosse uma avaliação boa ou negativa, eu não posso dizer. Mas eu poderia tirar proveitos dessa situação e tentar barganhar algum favor para que a pessoa me avaliasse de forma coerente para eu ter aquele acesso. E é claro que para quem não tem Deus na vida, isso é muito tentador. Porque 4% do salário é uma bênção na nossa vida. Só que eu me comprometi todos os anos, eu não quero saber quem foi. Às vezes eu sinto que tem gente que fica com a língua se coçando. Eu não quero saber quem foi, eu não quero... Até porque eu não quero que ninguém me peça dinheiro depois, né? Eu quero receber esse aumento por merecimento. Eu quero receber esse aumento se eu for justo ou não. Isso não é só comigo, irmãos. Existem profissões que a gente é muito pressionado. Existem ocupações que a gente é pressionado a fazer cada vez mais. E nessa pressão tem uma hora que parece que a única coisa que resta para nós é viver a falta da verdade.
Parece que a única coisa que resta para nós é viver uma vida antiética. Mas isso é mentira de Satanás. Na Bíblia fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. E acredite, se você tem uma meta para viver na sua vida, no seu trabalho, e existem várias formas de alcançar essa meta, mas não é a vontade de Deus, prefira a meta mais suada, porque o Senhor vai te honrar. E se o Senhor não te honrar, não tem problema, porque a honra nem sempre é alcançar metas. A gente sempre tem aquela ideia de que ser promovido, ter uma posição de alcance, é sempre estar no topo das coisas. Mas nem sempre Deus quer nos levar ao topo que a gente quer estar. A honra muitas vezes está em você ter feito o que era necessário, da forma correta, independente dos resultados. Então, mesmo que a gente às vezes não alcance o objetivo que a gente gostaria, só o fato de a gente ter feito de forma correta, ética, nós já somos vitoriosos no Senhor. E para o Senhor isso é que verdadeiramente importa. Porque muitas vezes nós alcançamos, mas muitas vezes esse alcance não foi conforme a vontade de Deus. O que nos faz feliz? É alcançar uma meta ou é a forma como a gente viveu para alcançar a meta? Porque se for para alcançar a meta por si só, é onde Satanás vai entrar e vai nos tragar. Porque, irmãos, infelizmente, existem muitos cristãos que não têm uma vida ética. Existem muitos cristãos que eu não vou julgar, porque eu sei o que é viver uma vida de pressões. Eu sei o que é você acordar e se levantar de manhã cedo e entender que se você não botar uma colher de arroz na panela, não vai ter. E isso é muito difícil. Todas as vezes que eu me sento, eu digo, se eu não trabalhar, não vai ter. Isso gera em nós uma ansiedade muito grande, dando às vezes a impressão de que nós estamos sós na vida. E aí esse sentimento de estar só na vida é que nos leva a cometer várias coisas para que o arroz chegue, e o arroz realmente vai chegar. Mas nós que conhecemos ao Senhor, sabemos que isso é um ninho que Satanás tem armado contra nós. E a nossa família, a nossa posteridade também provará desse amargo. Se a gente não entender de uma vez por todas que o Senhor hoje quer trazer libertação ao nosso coração. O Senhor quer que você pare de correr atrás de recursos. Pare de correr atrás de riquezas. Se correr atrás te trouxesse riqueza, você já estaria milionário. Se você não está milionário, não é por causa da falta de riqueza que está te dando esse sentimento. É porque você não entendeu ainda que a tua vontade, o teu desejo, ele só vai crescer. E isso vai se tornar um vício. Imagine só que hoje seja o nosso último dia de vida. Ninguém sabe quando é que nós vamos morrer. Pode ser hoje. A gente brinca com a vida, brinca com coisas, mas o Senhor pode nos chamar hoje. E se o Senhor nos chamar hoje, o que nós já conquistamos em Deus não é o suficiente para nós levarmos para a eternidade como bênçãos que Ele nos deu? Porque, acredite, tudo que Deus dá para nós, embora seja manifestado muitas vezes, por exemplo, em dinheiro, mas existe a parte espiritual. Tudo que Deus te dá hoje, isso vai também para a eternidade. Porque as bênçãos de Deus são espirituais. E acredite, irmãos, riqueza, prosperidade, nada tem a ver com dinheiro. Hoje, o dinheiro é uma forma de demonstrar riqueza. Mas houve uma época que não havia dinheiro. Nós temos a época do mercado de escambo, né? Lembra? Que aí eu tinha 1 quilo de arroz, trocava por 1 quilo de feijão. O outro tinha tomate, trocava por... E aí, eles não eram ricos? Não tinham dinheiro na época. Riqueza não tem nada a ver. Hoje o monetário é o dinheiro. Mas riqueza em Deus não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Riqueza em Deus tem a ver com a porção divina sobre aquilo que você tem. E se o Senhor te der um prato de arroz hoje, e aquele prato de arroz ele é um prato cheio de paz, cheio de orgulho, cheio de honra, cheio de santidade, cheio de gratidão e obediência ao Senhor, ele vai matar muito mais a tua fome do que lentilhas conquistadas por meio de pecados, antiéticas, roubos, mentiras. Você vai alimentar o corpo, acredite, esse prato de arroz vai alimentar o teu espírito. Porque a porção divina vai estar liberada sobre ele. E se nós morrêssemos hoje, o que é que nós iríamos apresentar ao Senhor? Eu falo isso porque é isso que o Senhor trouxe no meu coração também. Será que se eu pudesse orar antes de morrer, o que é que eu iria orar agora? Por exemplo, se eu morresse agora,
e eu pudesse orar antes de morrer, o que é que eu iria orar como Jesus teve a oportunidade de fazer, como Estevão teve a oportunidade de fazer? Será que eu iria orar assim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? Será que eu iria falar como Estevão, eis que eu vejo os céus abertos, e Deus sentado no seu trono, e o seu filho à sua direita? Será que era isso que iria ser a minha última declaração? Ou seria, Deus, me perdoe? Me perdoe de todos os pecados. Aquela oração rápida, imediata, para que a gente não perca a salvação. E nós precisamos entender que pecado não é só aquilo que aparentemente as pessoas condenam. O Senhor quer que a gente entenda que existem coisas que quem estabeleceu como regra foi Ele. E Ele não vai mudar essa regra. E o mundo inteiro pode concordar, mas o Senhor continua colocando o mesmo critério. É pecado, eu não aceito, é maldição. E eu não quero que você viva essa maldição. E no mundo é normal a gente ficar lutando pelas coisas. No mundo é normal a gente ficar cogitando as coisas dos outros, a gente ficar cobiçando as coisas dos outros. No mundo é até normal a gente ter um carrinho mais velho e ver alguém com um carrinho melhor e se sentir um pouquinho inferior. No mundo tudo isso é normal. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, nada disso é normal. Porque o Senhor ele vai entregar para nós a porção ideal para que a gente viva uma vida de santidade ao Senhor. Olha, se o Senhor entender que se você quiser viver uma vida de milionário, e você está orando a Ele por isso, mas Ele entender que essa vida de milionário vai te distanciar da presença de Deus, Ele não vai te dar. Porque o Senhor não quer que você o culpe depois de ir para o inferno. Muitos lá no grande dia vai culpar o Senhor por não ser salvo. Mas, Senhor, eu fiz isso, isso, isso. O Senhor, Ele jamais vai nos dar. Inclusive, essa era a oração que nós deveríamos ter. Senhor, se for para eu me corromper, se for para eu perder a Tua presença, não me dê aquilo que eu estou te pedindo. Pai, se for para eu esquecer dos Teus bens, não esqueçam disso, irmãos. Eu já tive meses financeiramente bem, estou passando na prova dando glória a Deus, né? Tivemos meses de escassez, nós já tivemos meses de várias formas. Todo ser humano passa por isso. Todo ser humano. Mas a presença de Deus, ela é constante em nós. E é ela que nos fortalece. Eu sou testemunho, vou falar de mim agora. Eu tenho testemunho, eu sou testemunho vivo. Isso é o meu testemunho para com Deus, e é por isso que eu nunca vou desistir dele. Que se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não estaria vivo. Não tenho dúvida disso. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não estaria nem na minha profissão. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não teria a família que Ele me deu. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, nada que é comum aos outros, para mim é comum. Tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu não estou dando aqui um discurso de falsa humildade, não, porque é verdade. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei a forma como Ele me abordou. E eu sei o que eu alcancei depois que Ele me encontrou. Se eu alcancei depois da presença dEle, significa dizer que tudo que eu tenho veio dEle. E é claro que é bom. É claro que é maravilhoso. Mas, irmãos, independente de quanto nós temos na nossa conta, não é o valor de dinheiro que vai nos dar segurança. Eu vou te falar uma coisa, se hoje eu tivesse 10 mil na minha conta, eu teria uma sensação de segurança financeira. E eu sei que pode ter pessoas aqui, ou alguém que nós conhecemos, que tem 10, 15 mil na conta. E essa sensação de segurança para ele não é real. O que eu estou querendo dizer é que não é a quantidade de dinheiro, é o propósito de vida. É a quem nós resolvemos confiar a nossa vida. Foi ao Senhor ou ao dinheiro? E é algo muito sério, irmãos, porque se tratando de dinheiro, que é o que hoje nos corrompe muitas vezes, o Senhor deixou muito claro, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um e aborrecer a outro, ou há de honrar a um e desvalorizar o outro, mais ou menos isso. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O que é que ele está querendo dizer? Mas a gente tem dinheiro, exatamente, nós temos dinheiro, mas existe uma coisa escondida na necessidade financeira. Um demôniozinho bem sagaz, que ele quer todo instante tirar o dinheiro do lugar dele. Ele quer pegar o dinheiro e colocar ele no trono de Deus. E isso não acontece só quando tem muito dinheiro, não, irmãos. Isso também acontece quando o dinheiro falta. Porque quando o dinheiro falta, a maioria de nós, inclusive, a gente se desespera. Mas cadê o nosso Deus?
O nosso Deus é exatamente igual ao dinheiro, que quando ele desaparecer, ele vai sumir. Na Bíblia fala, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir ao dinheiro. E sabe o que é servir ao dinheiro? É entender que é o teu dinheiro que vai te dar a percepção do nível de provisão de Deus na tua vida. Isso é servir dinheiro. Ou seja, se eu tiver muito dinheiro, Deus é muito bom. Se eu tiver pouco dinheiro, Deus não é tão bom assim. Se nós temos esse pensamento, isso é servir ao dinheiro. E o Senhor Deus está sendo colocado de lado. E na Bíblia diz que nós temos que servir a Deus. Isso significa dizer que tudo que nós temos, irmãos, deve ser instrumento de serviço ao Senhor. Todas as vezes que nós formos pagar as nossas contas, todas as vezes que nós formos fazer as compras do mês, a gente tem que dizer assim, olha, tudo isso é para serviço de Deus. Eu não irei servir ao meu dinheiro, eu não irei servir ao meu salário, é Ele que vai nos servir. Irmãos, não adianta a gente dar dízimo e oferta se nós não tivermos essa ideia, essa percepção. Sabe por quê, irmãos? É claro que quem dá o dízimo e oferta de forma genuína, já está esclarecido em tudo, eu acredito. Mas aqueles que insistem em dar o dízimo e a oferta como um sacrifício, porque tem que dar, não adianta de nada, irmãos, se a gente está dando 10% do nosso salário ao Senhor, se os 90% estão sendo servidos como Deus na nossa vida. O que adianta eu trazer uma oferta para o Senhor se os outros 90% estão me causando angústia, tribulação, eu estou valorizando mais Ele do que o nosso próprio Deus? Nada disso vai resolver, irmãos. Tudo que nós temos, seja entregando ao Senhor a porção que Ele deixou para nós, tudo, porque a gente tem a impressão de que a outra porção que nós não demos ao Senhor, parece que Deus não precisa reinar sobre ela. Pelo contrário, tudo que nós temos deve ser gerido pela presença de Deus. Irmãos, nada disso, nenhum esforço humano poderá trazer a paz que nós estamos procurando, porque essa paz ela só é conquistada no Senhor. Então, se nós queremos viver dias mais felizes, mais tranquilos, eu convivo com pessoas que têm muito dinheiro. Os serviços que nós prestamos são para pessoas riquíssimas. E eu tive um exemplo há pouco tempo de uma empresa, acho que é em Pernambuco. Eu fiquei até nervoso quando o meu gerente digou, ei, vamos participar de uma reunião, é do dono de uma empresa, eu não conhecia. Essa empresa é tão rica, assim, eles trabalham com redes, mas é rede bem, eu vou falar, estilosa, né? Que quem compra as coisas dele, por exemplo, aquela Paris Hilton, né? Acho que é Paris Hilton, usa as coisas dele, o pessoal de Hollywood compra, é uma empresa bem aqui, no Pernambuco, eu acho que é Pernambuco. E aí, quando eu fui ver com ele, eu fiquei até com medo de como é que eu vou falar com um homem desse, meu Deus. Se eu chamo Senhor, mestre, né? E aí, a gente conversando, o homem tinha uma humildade tão grande que ele parecia mais pobre do que eu. Uma roupa assim, tranquila. E aí a gente conversando, eu disse, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele pode dizer, eu disse, olha, o senhor tem uma coisa que não é normal. Para o seu nível de poder. Ele disse, irmão, eu busquei isso em Deus, porque eu não tinha. E ele não é crente. Ele disse assim, um dia eu descobri que o meu negócio estava me engolindo. Eu estava morrendo pelo meu negócio. Eu deixei de viver muitos momentos por causa do meu negócio. E hoje eu entendo que o negócio, quem tem que engolir ele sou eu. Então toda a minha riqueza eu não uso com o objetivo de eu me destacar dos outros, não. Pelo contrário, isso aqui para mim não é nada. No dia que eu morrer, se os meus herdeiros não cuidavam, vai acabar tudo. Ele diz assim, olha, eu canso de sair no carro, vou no restaurante, desço, eu vejo alguém na rua, aí ele diz que vai lá, levanta a pessoa do chão e dá um abraço. E diz que a pessoa chora tanto, ele diz, olha, eles não querem comida não, cara. Comida todo mundo dá, tem gente que joga comida. Eles querem um abraço. Eles querem uma palavra de eu te amo, é isso que eles querem. Eles não querem riqueza mais não. Eles só querem entender que eles são seres humanos. Eu disse, meu Deus, olha o poder que esse homem descobriu. Imagine esse homem se convertendo. Quantos de nós temos esse tempo de olhar para o outro porque nós estamos ocupados demais com as nossas necessidades? Todos nós aqui, irmãos, independente do nível que a gente está vivendo, o Senhor já nos deu o suficiente para a gente olhar para os outros agora. Cada um de nós, por mais humilde que sejamos, o Senhor já nos deu condição de olhar para alguém e cuidar dessa pessoa. E resolver dar um abraço, um afeto, um carinho. Eu tive um aluno que, para a gente partir para outra passagem, vou correr, ele ganhou um presente muito bom
dos pais dele, tinha uns 18 anos, e um celular muito bom, né? E aí a gente vê que ele era um menino que tinha uma vida de prosperidade. Eu disse, eita, caras, eu fiz uma entrevista com ele sobre quando possuímos o primeiro celular, né? Eu possuí meu primeiro celular depois que eu trabalhei. Eu comprei o meu primeiro celular. Meus pais não tinham como me dar. Mas hoje em dia, a maioria dos jovens, os pais têm condição de dar. E ele ganhou esse celular muito, muito bonito. Eu disse, cara, que celular bonito, né? Teu pai deve ser ricão, né? Eu não tive esse privilégio aí, não. Ele disse, o meu celular é muito bonito, mas existem coisas que eu gostaria que eles me dessem, eles não dão. Eu disse, como assim, um carro, uma Ferrari? O que poderia, né? Ele disse, não, os meus pais, eles não me dão atenção. Eles brigam muito. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito, então eles me supriam e me dando coisas. E hoje eu não tenho necessidade de nada. Ele disse que tem quarto bom, tem tudo bom. A única coisa que ele não tem é a atenção do pai. Aqui dali me doeu tanto, mas irmãos, é isso que a gente tem feito muitas vezes. É isso que a gente está achando, que parece que o nível de estar dando certo é o nível de posse que nós temos dentro de casa. É o nível de suprimento que nós temos em casa. E como eu falei, irmãos, tem pessoas que dariam tudo para morar debaixo da ponte, mas ter um sentimento de segurança. E o Senhor quer que a nossa família seja alcançada pela sua palavra. E Ele quer dizer para nós essa noite, se nós estamos gananciosos, é hora de se arrepender. Você não precisa usar as armas diabólicas para prosperar no que você está fazendo. Você não precisa enganar. Eu estava querendo vender o meu carro e eu não tinha vontade de vender para um particular, porque eu sabia que o meu carro precisava de reparos. E eu sei que a pessoa que comprar deveria ter condição. E as pessoas que queriam comprar, eu sei que não tinham condição. Mas eu podia enganar essas pessoas, porque depois que vendesse, se vira, né? E tinha pessoas que disseram, me vende, teu carro é tão bom. Eu disse, não vou vender não. Porque eu sei que ele iria gastar muito. Pelo menos para financeiro dele, seria um dinheirinho bom. Eu disse, não, eu vou vender meu carro para uma loja. Meu carro baixou de preço. Porque a loja ela tem condição de investir. E é claro que depois ela vai vender. Mas, irmãos, o que eu foquei na minha vida, eu disse, eu precisava muito vender. Eu disse, mas eu não vou ser antiético. Eu fui lá na minha irmã e disse, irmã, eu vou vender meu carro. Ela disse, não minta a respeito do seu carro. Se o seu carro tiver alguma... Amém. Se o seu carro tiver alguma necessidade de ajuste, fala. Eu disse, não, eu vou fazer isso mesmo. Cheguei lá, falei, olha, ele está vazando água, ele está com ferrugem. E o cara comprou mesmo assim. Irmãos, não tem coisa melhor. Parece uma coisa simples, mas não tem coisa melhor do que você ir para casa com a consciência limpa. Não tem coisa melhor. E eu sei que aquela venda foi uma bênção. E eu sei que quem comprou foi alcançado pelo Senhor. Mas, irmãos, isso parece ser coisa tão simples. Mas é esse tipo de poder que Deus manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia. Você acha que Deus vai querer que você fique que nem Moisés, brilhando o rosto por aí, com asas, todo mundo vendo? Nem é assim que Deus vai te honrar, não, irmãos. O Senhor vai nos honrar nas coisas mais simples. Sabe qual é a maior honra que o Senhor tem interesse em trazer para nós em relação ao mundo? É o nosso caráter. O Senhor, Ele deseja que as pessoas olhem para nós e dizem, olha, não, fulano é diferente. O fulano, ele convive com as pessoas com um nível, ele participa por necessidade de trabalho daquelas coisas, mas se for preciso fazer alguma coisa errada, ele não vai aceitar. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos conhecidos no mundo. Porque, irmãos, literalmente, o que vai nos alcançar depois dessa passagem na terra é o que a gente conquistou na eternidade. E a eternidade, para chegar no céu, só vai sendo instruído por Deus. Não é nos méritos humanos. Então, até para os nossos negócios, o Senhor ele tem uma instrução para nós. O Senhor tem interesse em nos alcançar. Isso não é só para a questão financeira, não, irmãos. Isso é para vivermos uma vida tranquila. Tantas pessoas vão dormir preocupado, tantas pessoas têm uma angústia na vida. E a gente, às vezes, ora ao Senhor por tanta coisa, irmãos. Mas eu não estou dizendo que isso é uma regra. Mas, às vezes, as angústias que nós trazemos são consequências de coisas que nós fazemos sem Deus.
E se isso é uma verdade, não adianta orar não, irmãos. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Existem paz que nós vamos sentir dentro de nós, que elas serão consequências da forma como nós estamos vivendo diante do Senhor. E essa paz, ela não é conquistada por orações, ela é conquistada por uma forma de viver, assim como o Senhor está nos instruindo. Então, eu acho que todos nós, em algum momento, se deixou levar por isso. Eu preciso ter muita roupa, eu preciso trocar de casa, eu preciso trocar de carro. Isso não é pecado, isso é projeto de vida. Se você tem esse projeto de vida, batalhe e vá atrás e Deus vai te honrar. O errado é fazer com que esse projeto ele modifique o teu caráter espiritual em Deus. O errado é eu fazer com que esse meu projeto seja tão desesperador para mim ao ponto de eu usar recursos diabólicos para alcançar. E eu vou te dizer, irmão, se a tua meta é alcançar 1 milhão e para isso você precisar viver uma vida em pecado, você vai alcançar 1 milhão. Isso não significa dizer que esse 1 milhão que você alcançou foi o Senhor que te deu. E não adianta depois dar testemunho ao Senhor e dizer, olha, o Senhor me abençoou com 1 milhão. Às vezes a gente dá testemunho ao Senhor por coisas que nós temos e às vezes Deus não está envolvido com aquilo que nós temos. Às vezes Deus não está envolvido com aquilo que a gente conquistou. A gente às vezes conquistou pelos nossos esforços próprios e na maioria das vezes são esforços que não são consagrados ao Senhor. Não é assim que o Senhor quer glorificar o nome dele na nossa vida. O Senhor quer que o seu nome seja glorificado na nossa vida com aquilo que ele realmente nos dá. Ah, mas significa dizer que agora eu vou ficar parado e vou... Não, irmãos. Na Bíblia fala que existe um procedimento para nós andarmos. Na Bíblia fala assim, olha, fiquem atentos às palavras da lei. Se empenhem em obedecer às palavras da lei. Se empenhem em fazer isso conforme o que Deus está te ordenando. E você, obedecendo a Deus, fará prosperar o teu caminho. Significa dizer que o fato de Deus nos dar, não vai nos deixar em um período da nossa vida como se estivesse dormindo. E aí ele vem, trazendo a nossa cama. Não, não é isso não. Nós vamos acompanhar a movimentação em Deus. O Senhor ele vai nos usar enquanto ele está trabalhando. Na Bíblia diz que é inútil a gente ficar trabalhando direto, irmãos, porque o Senhor ele dá enquanto você dorme. O Senhor ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Os passarinhos nem plantam, eles vão lá, colhem tudo. E para que tanto sufoco? Para que tanto desespero? Olha o que Jesus falou lá em Lucas 12, 13 ao 20. Prometo que eu vou tentar correr. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse, cuidado. Se ele falou isso, irmãos, é porque é algo muito comum de acontecer. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A gente falou um pouco sobre finança, mas ganância é desejar as coisas que muitas vezes nem está ao alcance da tua capacidade. Só porque alguém tem, você deseja. Fique atento sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O homem não é próspero porque ele tem muito carro, muito dinheiro, não é isso. Aí ele deu ainda a parábola. Então ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, louco, insensato, esta mesma noite vão lhe pedir a vida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha que tremendo. É uma luta que não vai acabar. E quando tu pensar que vai acabar, vai vir uma grande ameaça sobre a tua vida. Porque tudo que tu construiu não te trouxe fortaleza nenhuma. Porque é somente riqueza, não passa de dinheiro. É que nem diz um amigo meu, tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem na vida é dinheiro. É a única coisa que você vai conquistar com o seu esforço humano, é dinheiro. Casa, carro, bens, riquezas. Mas paz,
segurança, tranquilidade, prosperidade, bênçãos, é somente através da obediência ao Senhor. Não tem outra forma. E aí eu queria finalizar aqui com vocês uma passagem. Por exemplo, ele falou aqui desse homem, olha, descansa, você já tem tanta riqueza. Na minha família, todo mundo herdou do meu pai a veia de ser vendedor. Na verdade, só tem um que é vendedor em relação à profissão, né? Mas todos os meus irmãos, inclusive a Thelma que partiu, eles tinham a facilidade de vender coisa. O meu irmão é pedreiro, ele às vezes ganha coisa dos clientes, a coisa está bem feinha, ele consegue vender. E eu tenho que dar, porque eu não sei vender. Eu coloco até a mensagem e não aparece ninguém. Pois toma, leva, né? Então eu sou um pouco a decepção lá de casa. Porque eu não sei vender nada. A Michelle tem talento também, viu? Se a Michelle vier para vocês vender alguma coisa, vocês compram, porque ela tem uma lábia boa. Já eu não sei. E herdaram do meu pai. Meu pai sempre foi, desde que eu me entendo por gente, meu pai é vendedor. Literalmente, né? E eu lembro que meu pai movimentava a gente muito na época de temporadas, né? Copa do Mundo, final do ano, festa das crianças. Toda festa comemorativa ele movimentava muita gente porque ele sabia que o rendimento ia ser muito bom. E literalmente era bom. Eu lembro que a gente foi numa vaquejada uma vez, eu fiquei numa banca ajudando, né? Porque eu não ia vender. Fiquei lá só vigiando para ninguém pegar as coisas do meu pai. Meu pai ficou em outra e a minha irmã ficou em outra. Só na minha banca, naquela noite, a gente apurou R$2.000. Fora a outra banca. Então, era dinheiro. E aí, mas meu pai nunca se sossegou com esse dinheiro. Eu lembro que no outro dia ele já estava agoniado de novo. De novo. Eu disse, meu Deus, não acaba esse... Aí eu cheguei para esse pai, o senhor disse que estava muito empolgado porque ia receber muito. E o senhor recebeu. Não dá para descansar não, vamos amanhã não. Não, porque já tem outras coisas. Porque não é sobre ter, irmãos. Quantas empresas não projetam milhares de dinheiros de faturamento e depois que conseguem esse faturamento, já se vê na necessidade de projetar mais faturamentos? Isso é normal para a empresa? É normal. O que eu estou falando é de intimidade com o Senhor. O Senhor ele tem desejo de sustentar o meu trabalho. O Senhor ele tem um desejo de promover a minha função para eu ganhar os 4% a mais. O Senhor tem o interesse de manter a tua empresa. O Senhor tem o interesse de manter o teu emprego. O Senhor tem o desejo de manter tudo o que tu tem. Não é porque é uma empresa que Deus está isento de ser rei sobre ela, não. Se a empresa pertence a você, o Senhor também está lá. Eu estava dando aula esses dias numa empresa que ela é de judeus. Empresa Roupa, eles são judeus. E lá eles não comem porco, né? Lembrei do Rebs. E eles têm um dia lá, o dia do perdão. É um feriado que os judeus têm um dia que é para perdoar. Eu não sei se tem a ver com o holocausto, não perguntei. Mas eles são judeus. Os pais são do Líbano, os filhos são... Não lembro, sei que eles são judeus. E a empresa, irmãos, ela é moldada no judaísmo. Lá não se pode levar nem carne para comer de porco, porque a empresa é judeu. Então, a empresa ela honra o judaísmo. Existem muitas empresas de crentes que não honram o evangelho. E a nossa empresa, o nosso trabalho, eu trabalho no Senai, eu devo honrar o evangelho lá. Porque se uma pessoa que está vivendo uma religião que está um pouquinho distante do cristianismo, eles não creem em Cristo, mas eles conseguem manter, irmãos, eles entenderam, olha, o que eu tenho faz parte do Deus que eu sirvo. E todos os funcionários lá, sejam crente, católico, sabem que aquela empresa é de judeus. E eles honram a fé daquele povo. Porque eles entenderam que os seus negócios têm a ver com o Deus que eles servem. E nós conhecemos a fama dos judeus, né? De prosperidade. E por que nós, naquilo que nós fazemos, não fazemos questão de honrar o nome do nosso Deus? Por que no nosso trabalho, quando um funcionário da gente quiser mentir, ele não se sinta constrangido porque a presença de Deus está dentro do nosso trabalho? Por que quando eu estou lá trabalhando com meu colega, dividindo uma máquina, ele
ele se sente confortável perto de mim de fazer o que é errado, sabendo que eu sou crente? Por que o nome do Senhor não está sendo glorificado lá? Então quer dizer que se o Senhor vier e eu estiver trabalhando, eu fico, é isso? Porque lá no meu trabalho eu não sou igreja? Isso é muito sério, irmãos. Porque provavelmente a gente está sofrendo chateações, angústias, cansaço físico e mental, porque nós estamos esquecendo de levar Deus conosco aonde a gente vai. E isso aqui, irmãos, eu não vejo nem como repreensão. Eu vejo mais como conselho do Senhor, porque Ele quer nos ver em paz, irmãos. O Senhor quer que a gente durma em paz. O Senhor quer que a gente tenha uma vida mais tranquila. A gente pode viver mais tranquilo. A gente pode curtir mais a nossa família na consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não sei o que digo. Vamos abrir lá em Eclesiastes para finalizar 5, capítulo 5, a partir do verso 10. Vamos lá, né? Quem ama o dinheiro... Pronto. Quem ama o dinheiro... Olha isso aqui, irmãos, eu me tremi todinho. Eu literalmente não lembro se eu já tinha lido essa passagem. E eu peço que o Senhor coloque em você o mesmo espírito que que está sobre mim na hora que eu li, para que vocês entendam. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, aleluias, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno ou agradável ou gostoso. O trabalhador, concluímos que é o ético, o que honra o que faz. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Ele está dizendo, através de uma revelação divina, que na terra existem riquezas que estão aqui, que o único objetivo delas é para nos angustiar. É isso que está dizendo aqui. Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas. Olha o que é que está disponível para nós, que vivemos uma vida de avareza, de busca de riqueza. A nossa vida inteira é de trevas. Com grande frustração, vivemos preocupados, nunca dá certo. Quando começa a dar certo, começa a dar errado. Começamos a atrair doenças. Hoje nós temos as doenças mais comuns, que se tivesse na época, talvez ele colocaria ansiedade, depressão. Não estou dizendo que isso obrigatoriamente é por causa disso, mas é uma das manifestações dessa doença, eu acredito. E amargura. É isso que está disponível para aqueles que vivem uma vida buscando essas riquezas. Assim, olha que massa. Foi mal pela gíria, massa, né? Me empolguei. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar os resultados de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Trabalhou? Come do teu trabalho, é isso que Deus quer te dar. Se esforçou, descansa, folga a tua folga, folga com a família. É isso que é a recompensa do nosso trabalho. É nada mais do que isso.
É usufruir daquilo que você tem conquistado. Aí olha o que ele continua. E quando Deus concede riquezas, não é essa riqueza que é o mal terrível que foi visto. É a riqueza concedida por Deus. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita, lembra daquilo que eu falei no começo, ó, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Esse é um presente de Deus. Usufruir de riqueza, viver uma vida de prosperidade, é presente de Deus. E só tem esse privilégio de dormir se sentindo bem com riquezas, só aqueles que receberam a riqueza do próprio Deus. Não é a riqueza do mal terrível. Nós, muitas vezes, estamos namorando, barganhando a riqueza do mal terrível. A riqueza que ela existe na terra para destruir vidas. É essa riqueza que o mundo está buscando. Aí olha, aí a gente diz, não, mas é porque a vida é tão corrida, o ano está passando tão rápido. Tem um monte de coisa, a gente começa a ficar doido. É muita coisa para a gente resolver, é muita pendência. Até nisso, o Senhor tem um escape para nós. Olha o que ele finaliza aqui, ó. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha que tremendo. Raramente ele vai dizer, eu preciso fazer uma coisa e amanhã. Ele vai estar tão feliz, ele vai estar com tanto contentamento no seu espírito, que na Bíblia diz que ele vai se ocupar com a sua alegria. E aí vão chegar para ele, e aí amanhã? Não, deixa que amanhã a gente resolve, mas hoje eu vou viver isso. E isso, irmãos, faz parte do projeto de Deus na nossa vida. Então era essa a passagem que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu espero ter passado com a mesma clareza que Ele me trouxe. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Amém? Deus abençoe a nós, né?